Nós lemos o último texto o último versículo do texto bíblico que nos lembra sobre a igreja como corpo de Cristo. Como nós estamos já no meio do ano, nós vamos checar como é que nós estamos em relação às nossas funções no corpo de Cristo. Se todos já descobriram a sua função, se estão desenvolvendo bem essas funções, se precisa corrigir alguma coisa, se precisa fazer a oração do salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos fazer aqui uma autoavaliação das nossas vidas em relação à nossa condição de função do corpo de Cristo. Nós temos também missões, as missões que o Senhor nos dá, mas nós queremos lembrar hoje aqui, meditar hoje com os irmãos estritamente sobre a nossa função no corpo de Cristo. Não podemos nos esquecer do privilégio que é sermos o corpo de Cristo aqui na terra. A cabeça é Jesus, a cabeça está no céu, mas ele se move aqui na terra através da minha vida, através da sua vida. Você se sente privilegiado com isso? Eu me sinto muito privilegiado em ser o corpo de Cristo, e eu preciso corresponder com aquilo que o Senhor espera de mim e que aparece aqui na palavra de Deus numa ilustração bastante contundente. A igreja, ela é comparada com um edifício, tem lá algumas mensagens, e a igreja é comparada também com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em pleno funcionamento, quer dizer, o corpo vivo, como disse Paulo lá em Atenas. Ele disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele quem? Em Jesus, porque ele é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. E nós vamos aqui numa meditação textual. O primeiro versículo que nós vamos encontrar aqui está em 1 Coríntios 12. Mas não podemos também nos esquecer porque Jesus falou isso exatamente para a igreja de Coríntios. Se você for ver o contexto, você for ver principalmente o primeiro livro escrito aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, você vai encontrar que é uma igreja muito abençoada, mas uma igreja também muito problemática. É o protótipo da igreja. Ela tem muitas virtudes, mas tem também muitos problemas. E eu que sou da igreja desde criança, eu quero dizer aos irmãos que, para mim, os problemas mudaram de curso de feição, porque sempre houve problemas na igreja, desde quando o mundo é mundo, desde quando a igreja ainda não estava inaugurada como igreja, vista como igreja. Desde que entrou o pecado no mundo, você vê lá no Antigo Testamento tanta coisa bizarra, tanta coisa terrível, tanta coisa ruim, até reuniões que Deus disse, elas são abomináveis assim, eu não suporto as vossas solenidades. Então, ao longo da história, o pecado às vezes muda de estratégia, o inimigo muda de estratégia, o inferno muda de estratégia, mas desde que o mundo é mundo, de que o pecado entrou no mundo, as pessoas temos que lutar contra tudo aquilo que compromete a nossa comunhão com Deus. É tanto que eu não vivo saudosismo, eu vivi na igreja do passado, vivo na igreja do presente. Enquanto Jesus não vier, eu estarei na igreja do futuro. Mas eu sei que desde que eu sou criança, que eu vejo problemas na igreja, que eu vejo a necessidade de ministrar a palavra de Deus, que eu vejo a necessidade de santidade, que eu vejo a necessidade de justiça, que eu vejo a necessidade de amor. Mas a palavra de Deus vai nos aperfeiçoando a cada dia. Mas a cada dia os problemas vão existindo.
E assim foi na igreja de Coríntios. Tinha gente aqui abusando da mulher do seu pai, não é? E lá na igreja de Coríntios nós vamos encontrar divisões e divisões. Eu fui dar uma olhada no contexto, eu pude encontrar só no primeiro livro, e eu não vou comentar sobre esses textos, porque eu quero seguir o texto, sobre as dissensões na igreja. Desde o capítulo 1 você vai encontrar as dissensões na igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 10. Depois, no capítulo 1, 3, de 1 a 8, você vai encontrar as dissensões continuam, e Paulo foi muito forte. Depois a gente vai encontrar lá, antes da ceia, em 1 Coríntios 11, 19 a 18, ele diz que chegou a dizer, a conclusão dele: vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior, porque há dissensões entre vocês até na celebração da ceia. Então Paulo teve razão de trazer essa ilustração sobre a igreja como corpo de Cristo, para lembrar que nós não podemos viver em dissensão. E tem um momento aqui que ele diz para que não haja divisão no corpo. Então ele começa nos identificando com Cristo. Ele quer que nós, cada um de nós, se pareça com Cristo. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos convocados a nos identificarmos com Cristo. E eu estava lendo esse texto e me lembrei de um missionário, foi missionário muitos anos lá na África, o David Livingstone, que ele sofreu muito lá na África. A esposa chegou a morrer lá na África, ele ficou sozinho, depois ele voltou para seu país, foi até homenageado, mas o que ele sofreu não foi fácil. Ele sofreu aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Anos depois, alguns missionários foram lá para a África e tiveram contato com aquelas pessoas que conheceram David Livingstone. E aí começou a falar de Jesus. Alguns que começaram a ouvir falar de Jesus. E aí eles disseram: esse homem esteve aqui. Quando os missionários começaram a dizer como era Jesus, como é uma pessoa que segue a Jesus, as características de Jesus, um homem de amor, um homem que se sacrificou pelas pessoas, um homem de empatia, começou a falar das características de Jesus. Eles disseram: olha, esse homem já esteve aqui conosco. Esse homem viveu aqui conosco. Aí os missionários: não, ele viveu há quase 2000 anos atrás, ele não, mas ele esteve aqui sim. Aí citou o missionário. Então aqueles missionários entenderam que o David vivia como Jesus, se identificava com Jesus. Será que nós estamos também nos identificando com Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus em nós, como viram naqueles discípulos que estavam lá em Antioquia? Essa é a primeira pergunta para mim e para você. Como parte do corpo de Cristo, o Senhor espera que nós nos identifiquemos com Cristo. São muitos. Você não é a igreja, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. A segunda coisa que nós vamos encontrar nesse texto é o seguinte: esse texto ilustra a unidade que é real de gentios com judeus, servos, livres, denominações, mortos, vivos,
os que já morreram também fazem parte da igreja, vão ressuscitar e se juntar à igreja. Os vivos também, diz que nós não precederemos aqueles que dormem, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos arrebatados e estaremos juntos como igreja, como a esposa do Cordeiro, acompanhando o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esse é o grande privilégio da igreja. A igreja tem o privilégio de ser o corpo de Cristo, mas vai ser o privilégio de seguir Jesus para onde ele for. Vai estar junto com ele, como uma esposa deve estar junto com o seu esposo. Então o verso 13 do capítulo 12 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E é por isso que Paulo diz também que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós não podemos nos separar, achar que nós somos a última bolacha do pacote e que nós somos melhores do que os outros, que nós somos apenas parte da igreja de Cristo. E Deus usa cada um na sua função. Existem igrejas que enfatizam determinadas coisas, outras enfatizam outras coisas. Existem as igrejas lá que enfatizam, falam mais de cura do que da salvação. Existem outras que falam mais da salvação do que de cura. Existem aquelas que fazem mais movimento. Existem aquelas que primam mais pelo ensino da palavra, mas todas elas fazem parte do corpo de Cristo. Então, não critique a maneira como Deus usa cada igreja. Cada uma, em termos de igreja, é a mão, é o braço, são os pés, são os olhos, os ouvidos, mas tudo isso junto forma o corpo de Cristo. E nós precisamos saber disso para não ficar criticando os outros. Através de Cristo é possível juntar judeus e gregos. Isso é uma coisa parecia impossível. Isso é o povo da promessa com aqueles que eram considerados cachorrinhos, idólatras, gentios. Mas em Jesus todos nos tornamos um só, o corpo de Cristo. Todos nos tornamos a família de Deus, como está escrito lá em Efésios 2:19. E aqui o texto está sendo muito claro para uma igreja que era uma igreja assim de passagem de muitos estrangeiros, porque foi uma cidade que se tornou uma potência comercial naquela época. Então a igreja estava muito misturada, mas Paulo queria colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós encontramos depois o outro texto, onde nós vamos ver um membro não é o corpo, mas muitos membros. E quantos? A Bíblia diz como areia do mar, e nós cantamos como areia do mar os remidos. E é como areia do mar, são muitos que vão confessar Jesus como seu Salvador, porque todos terão a oportunidade de ouvir, nem todos vão aceitar, mas o número que vai aceitar a Jesus é enorme. Um membro não é o corpo, mas muitos membros. Aqui está falando muitos membros. 1 Coríntios 12:14 diz o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem, ele passa para o verso 19 dizendo: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim pois há muitos membros, verso 20, mas um corpo.
Então você não tem o direito de se isolar, de dizer que vai servir a Deus sozinho, que vai servir a Deus na sua casa. Não confunda o que Jesus disse: entra no teu quarto. Mas o Jesus que disse entra no teu quarto, a mesma palavra que diz entra no teu quarto, diz também: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a palavra de Deus que diz entra no teu quarto, isso tem que ser uma prática. E aí ele estava se contrapondo àqueles que queriam se aparecer através das orações de público. Os escribas e fariseus tiveram seu papel importante, mas eles entraram pelo caminho da religiosidade, do aparecimento, e era isso que Jesus queria controlar quando ensinou esta palavra, e que serve para nós também, porque até hoje nós temos essa tendência de dar carteiraço de homem de oração e mulher de oração. Ninguém sabe quem é de oração, quem não é. Congregai-vos sim. Aí vem a passagem, eu lembrei até na semana passada, e aí eu fui ver qual era. Eu falei uma coisa forte aqui, eu fui ver qual era a versão que dizia assim. Não sei se alguém teve a curiosidade de buscar, porque eu citei um texto lá de Sofonias 2:1 que diz: congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação que não tens desejo. Mas aí tem a versão a João Almeida e atualizada, diz: ó nação que não, sem pudor. Ó nação sem pudor. Nação sem pudor é o quê? Sem vergonha. Quem não tem pudor não tem vergonha. E é tanto que depois vem uma palavra de juízo logo em seguida, condenando aqueles que não se congregavam. Então, nos congregar é bíblico, é necessário, é indispensável. A palavra que vem depois, agora eu me lembro que eu coloquei aqui, é o verso 2 de Sofonias 2:1 e 2, diz o seguinte: antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, se antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, isto é, antes que venha o juízo. Então o profeta Sofonias trouxe uma mensagem de que é importante, é indispensável se congregar. Graças a Deus que eu estou falando isso aqui, mas se aqui tivesse isso, eu ia dizer, não era carapuça não. A carapuça a gente fala a palavra de Deus e cada um pega a sua parte, mas essa igreja aqui gosta de se congregar. Amém. Podemos comemorar isso? Amém. Eu comemoro. Semana passada, semana toda. Aí alguém já veio me sugerir: pastor, por que não faz a semana de oração uma vez por mês? Tenha calma, porque se a gente também entra numa rotina, a rotina arrefece. Rotina em termos de reunir pessoas, não ajuda tanto assim, viu? Mas a gente já tem a outra semana de oração no gatilho, viu? Preparada aí, já está na nossa agenda, já está na agenda aí anual que nós já fizemos. Mas de repente a gente possa achar que está demorando a outra semana e a gente anunciar uma outra semana aí fechada. Foram muitos irmãos que vieram para a oração de segunda a sexta. Aí é gostar de se congregar, não é? E eu comemoro isso, irmãos, eu comemoro isso. Aqui a gente não precisa estar fazendo propaganda de personalidades, de figuras ilustres, que sejam centro para atrair as pessoas. Deus me livre desse pecado. Deus me livre desse pecado, de criar esse tipo de idolatria no nosso meio. Você tem que vir para a casa do Senhor para cultuar ao Senhor acima de tudo. E as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. É isso mesmo que vocês, é assim mesmo que vocês creem? Amém. Agora, porque a gente convida numa festa e outra coisa, né? Uma coisa esporádica.
mas no dia a dia eu vou ficar viciando a igreja a no dia a dia ter sempre que ter uma atração para ser a isca. Não preciso de isca. Aqui nós temos melhor do que isca, é o alimento de Deus para cada um de nós. É o nosso compromisso com Deus de cultuar ao Senhor. Não é eu vou lá receber minha bênção. Não, você vai cultuar ao Senhor. E se você cultua ao Senhor, com certeza você não sai daqui vazio nem vazia. E o Senhor vai receber o seu culto. Então, mas o assunto não é bem esse, é só um lembrete sobre a importância de se congregar e o reconhecimento desse pastor em relação a esta igreja. A quarta coisa que nós queremos lembrar aqui, que está lembrada aqui no texto, em 1 Coríntios 2 e 15, 16, 21, 22, 23. Cada membro deve descobrir a sua função no corpo e aceitar, não ficar reclamando. Não pode ficar reclamando. Mas eu queria era outra função. Aguarde, vai chegar o seu momento. Se você tem uma vocação para uma outra função, se o Senhor quer que você mude de função, vai mudar. Mas veja aí se você está cumprindo a sua função no corpo de Cristo. Cada membro deve descobrir sua função e não se sentir isolado. Não achar que não é um zero à esquerda. Você não é um zero à esquerda. Eu não sou um zero à esquerda. Nem as crianças são um zero à esquerda. As crianças têm também a sua função no corpo de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo. Isso é um grande privilégio. E nós vamos encontrar aqui a palavra nos lembrando isso. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Olha, ninguém pode se achar autossuficiente e achar que é o corpo sozinho, não. Quem acha que é o corpo sozinho se isola, vai apodrecer, porque qualquer membro fora do corpo, o que acontece, irmão? Morre, apodrece. Nós queremos viver, por isso nós queremos estar no corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E toda a orientação deve vir dele. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Quando eu fiz a minha cirurgia do intestino, não vou entrar em detalhes, mas depois da cirurgia, tirou um pedaço enorme do intestino, mostrou lá minha filha, e aí a preocupação das enfermeiras, logo no segundo dia, é se teve algum sinal de funcionamento. Eu digo, olha como isso é importante. Era um sinal o menor possível, não vou entrar em detalhes, mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é importante um aparelho digestivo funcionando, e se não funcionar, o que é que podia acontecer? E o médico pensou que eu ia morrer, mas eu não morri, eu estou aqui, eu estou vivo, porque conseguiu tirar o pedaço enorme do meu intestino, do meu aparelho digestivo, e depois de 2 dias já estava funcionando, e houve comemoração do médico e das enfermeiras, e minha esposa comemorou, e eu comemorei também, porque o meu organismo funcionou bem depois daquele susto que eu tomei. Quero agradecer mais uma vez a igreja que me tolerou
aquele tempo que eu fui proibido, teve que passar um tempo vindo aqui de vez em quando, até por causa da pandemia, também teve os decretos, etc. E aconteceu tudo naquela época. Não foi fácil para mim, para minha família, mas eu sei que não foi fácil também para a igreja. Mas a igreja não parou, a igreja continuou. Quero agradecer aos obreiros que tocaram a obra do Senhor. E aí ele diz aqui, porque o que nós reputamos menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ali no hospital, a comemoração só porque soltei gases. Era o que eles queriam, soltou gases, então está tudo livre. Viu? É assim o nosso corpo, a perfeição de Deus. Nosso corpo é uma perfeição de Deus. O seu corpo é uma perfeição de Deus. É por isso que ele ilustra a igreja, o corpo de Cristo. Porque os que em nós são mais nobres não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela. Quando o intestino tranca, acabou o homem, né? Acabou a mulher, né? Acabou. Pode morrer. Tem que tomar uma providência. E aí eu estava me lembrando que até as crianças têm sua função no corpo de Cristo e sua importância. E eu me lembrei daqueles, lá na multiplicação dos pães, André encontrou Jesus e disse: dá-lhe voz de comer. Mas dá-lhe voz de comer. É muita gente, dá-lhe voz de comer. Aí André viu um menino com 5 pães e 2 peixinhos, pronto. Na mão de Jesus resolve todos os problemas. Sem problema não tem problema, porque tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, e que colocou esses pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Se você coloca o que você tem e até o que você não tem nas mãos de Jesus, Ele vai fazer aparecer coisas maravilhosas na sua vida. Se você acha que você tem pouco, mas coloque nas mãos do Senhor, você é parte do corpo de Cristo, e aquilo que você tem vai ser útil para muitos, vai ser uma bênção. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E naquela época sempre tem mais mulheres do que homens e mais crianças, não é? Então, ninguém sabe a quantidade, foi uma quantidade considerável. E eu me lembrei também diz que um certo lugar, um caminhão entalou num viaduto. O caminhão era mais alto do que o viaduto, não observou, e o caminhão ficou ali entalado, sem poder passar. Aí o pessoal lá, que fazer? Vamos serrar a carroceria. Aí estava procurando ferramenta. Aí tinha um menino querendo falar. Sai, menino, não atrapalha. E o menino queria falar. Aí pegaram o menino e iam tirando o menino, igual o pessoal fizeram com as crianças lá nos dias de Jesus. Queriam impedir as crianças de se aproximarem. Aí Jesus disse: deixai vir as crianças, não os impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Aí a criança foi saindo, sendo empurrada, disse: olha, baixa os pneus do carro, que o carro vai descer e vai conseguir passar. Aí quando ele falou assim, que os pneus de carro são altos, seca os pneus do carro, e o pessoal empurrando. Aí quando falou assim, parou de empurrar o menino, pois o menino não está certo. Aí eles foram lá, tiraram o ar do carro, os pneus do carro, e aí deu para passar tranquilamente, sem serrar a carroceria. Não menospreze as crianças. Nós temos que valorizar as nossas crianças, porque se nós não valorizarmos,
Tem gente aí que descobriu a importância de formar o caráter nas crianças, um caráter maligno, negativo, mas nós temos que formar o caráter de Cristo nas nossas crianças, ensinar as crianças no caminho em que devem andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O pessoal talvez não conheça esse versículo. Os inimigos aí de Deus e da palavra de Deus, porque hoje, antes eles queriam revolução com armas, mas agora é revolução com livros, fazendo a cabeça das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E a igreja tem que abrir os olhos, e as famílias têm que abrir os olhos e saber o que as crianças estão aprendendo na escola, porque eles descobriram que podem formar a opinião. A criança é como uma massa modelável, e aí a gente tem que valorizar, e elas têm importância como parte do corpo de Cristo. Seu filho, sua filha também faz parte do corpo de Cristo, então leve a sério. A outra coisa que nós encontramos nesse texto em 1 Coríntios 12, 18, ele diz assim: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então foi Deus quem fez os membros do corpo e deu a função a cada um. Não foi o pastor, não foram os obreiros aqui, não. É Deus quem colocou o membro do corpo como Ele quis. Você aceita o querer do Senhor? Amém? Você foi constituído, é por isso que Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier achar servindo assim ou fazendo assim. Então pode comemorar, porque você foi constituído no corpo de Cristo pelo próprio Deus. E aí eu me lembrei de um texto lá de Marcos 2, 3 e 13, que ele diz assim: e Jesus subiu ao monte e chamou a si os que ele quis. E aí diz: e vieram a ele. O Senhor nos chamou e nós viemos a ele, e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Então cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25 e 26, já está já chegando para o final do texto. Os membros se complementam. Os membros se complementam para que não haja divisão no corpo. Ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. Esse era o propósito de Paulo ao trazer essa mensagem da igreja como corpo de Cristo, já que o corpo humano que nós conhecemos é indivisível, é inseparável. Se você tira um órgão fora do corpo, ele morre. Assim é o corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Por isso a gente não apodrece, a gente vai ser preservado para a volta de Jesus. Aleluia. Não fique fora do corpo, não se afaste do corpo, não deixe o pecado lhe separar do corpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor faça uma transfusão de sangue de Cristo na sua vida, e você tenha na sua vida sempre o sangue de Cristo lhe purificando de todo o pecado. Aí ele diz aqui: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Como está acontecendo isso conosco? Se um membro está sofrendo, você está sofrendo com ele? Ou está falando mal dele? Você não sabe da causa, porque ele está nervoso ou nervosa, não procurou saber, já começa a falar mal, já começa a jogar pedra, já começa a julgar. Deus não me constituiu juiz de ninguém, Deus me constituiu intercessor, como sacerdote que o Senhor me fez.
você é um sacerdote do Senhor, é um intercessor do Senhor. Então vamos ter empatia, e para ter empatia eu preciso ter amor. É por isso que quando termina 1 Coríntios 12, começa: eu lhe mostrarei um caminho mais excelente. Depois que fala lá dos ministérios. E qual é o caminho mais excelente? Qual é o caminho mais excelente? Quem já leu? É o amor. É o amor. E o amor faz com que a gente sinta a dor do outro. Por que aquele irmão está nervoso? Por que aquela irmã está nervosa? Por que aquela irmã respondeu mal? Por que aquele irmão respondeu mal? Por que aquele irmão se descontrolou? Por que aquela irmã se descontrolou? Não julgue logo pela aparência. Vê se você ajuda esse irmão. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Mas tem gente no nosso meio, de vez em quando, se me disser uma, eu digo duas. Está na ponta da língua a resposta. E os mais sábios dizem que a melhor resposta é aquela que não se dá. E Jesus ensinou para ser parecido com Jesus: se te levar uma milha, vai com ele duas. Se bater uma face, dá a outra face. É fácil ser cristão? É fácil se fazer com Jesus? Não, mas é o que o Senhor espera de nós, porque Ele fez tudo o que fez por nós. Somos, e é bom lembrar que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Vamos um por todos e todos por um. Nada daquele negócio, tempo de Muricy, cada um cuida de si, Mateus primeiro os teus. Isso não é filosofia de crente. Esse não é filosofia do corpo de Cristo. Esse não é filosofia que Jesus nos ensinou. Mas o Senhor nos ensinou chorar com os que choram, suportando-vos uns aos outros em amor, encaminhar com amor. Então não fica jogando pedra quem está com problema no nosso meio, não, viu? Porque não é nosso papel. E já estamos aqui chegando ao final. Somos comparados com um corpo vivo e em funcionamento. Somos o corpo de Cristo. Só Cristo pode juntar tantos membros. Mas terminando aqui, eu quero lembrar de uma coisa aos amados irmãos, é que precisamos, segundo Paulo, discernir. Nem todo mundo consegue discernir o corpo de Cristo, e ele diz: por causa disso estão entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E ele diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Mas o ideal é que cada um examine-se a si mesmo. Não espere ser julgado pelo Senhor. O dia do juízo vai chegar. E nem espere ser julgado por algum crente precipitado. Não espere, não. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E aí você vai se consertando e se apresentando ao Senhor. Aí eu me lembrei também de uma história aqui para terminar, uma história de um sábio que ele tinha 3 filhos. Ele tinha 3 filhos e ele queria agradar o príncipe. Aí mandou esses 3 filhos levarem 3 presentes a esse cidadão, a esse príncipe. E diz que um dos filhos era para levar um vaso precioso, um vaso bonito, ainda que frágil, mas um vaso bem trabalhado. Essa é a sua responsabilidade. Ao outro ele deu uma corça. Você vai levar essa corça para o príncipe,
que é um animal que está em extinção aqui na nossa região. Então é um presente que ele vai gostar. Vocês podem até achar estranho o presente de animal. Lá na África o pessoal recebe a gente trazendo presente assim, galinha, traz animais vivos. São víveres. É a forma deles recepcionarem. Nós estivemos lá e vimos isso e fomos recepcionados dessa forma. Então nessa região certamente não era demais oferecer um animal. Hoje as pessoas oferecem um gato, né? Um cachorrinho e tal. Há pouco, tem uns anos atrás, que minha filha recebeu um cachorrinho de presente, Piche. Então esse sábio deu também um animal, uma corça, para o menino levar para o príncipe. E o outro levaria um bolo primoroso feito pela família, aquele bolo que era preferência da família. Aí na estrada eles vão ali alegres, felizes por ir levar aquele presente ao príncipe. Aí o que estava com o bolo, foi se intrometendo no outro que estava com o vaso e disse: rapaz, você está segurando o vaso dessa forma. Aí quando você está segurando errado o vaso. Aí quando ele foi tentar consertar o vaso do outro, o bolo dele desequilibrou, e aí quando ia caindo o bolo, o outro que estava com a corça quis pegar o bolo, aí soltou a corça. Aí perderam o vaso, perderam o bolo e perderam a corça. Aí voltaram para o pai cabisbaixo. Mas o pai, que era um homem sábio, passou uma lição para eles: olha, eu quero passar uma lição para vocês, que vocês não devem perder realmente o senso do coletivo, um ajudar os outros. Porém, cada um cumpre o seu papel, cada um faz a sua parte. Um não pode interferir no trabalho do outro, na função do outro. E quando cada um consegue cumprir a sua parte, aí tudo vai dar certo. Mas o que aconteceu com vocês é que um se esqueceu da sua responsabilidade e foi interferir na responsabilidade do outro, e no fim tudo deu errado. Quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa história, e o que eu quero apelar para você: cada um cumpra a sua função no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo vai continuar progredindo e fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e declarar que nós somos uma família e somos um corpo. Aleluia.